Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, a gente abordou sobre o início, né, do módulo de Spring, né, onde a gente abordou os conceitos, uma introdução leve sobre o que o Spring Boot é, o que ele tem de funcionalidade. E agora nós vamos ter um pouco mais de prática nesse desenvolvimento, né? Você deve estar acessando esse vídeo numa playlist chamada Formação Programadores Java 2024. Caso você não esteja em 2024, você esteja em um ano posterior a esse, fique à vontade para comentar aqui no canal, nesse vídeo, no que mudou, né, da época que você está vendo o vídeo para agora. Mas eu quis unir um pouco mais sobre conceitos básicos, né, para depois a gente fazer uma formação mais geral do que tem, né, do que é usado no mercado em desenvolvimento de sistemas. Nessa aula a gente vai começar a entender o conceito geral do Spring, né? E nas aulas posteriores a gente vai aprofundar mais no Spring Web, certo? Então, vamos lá então. Antes de colocar no código, né? Vamos entender um pouco o conceito aqui de como é que o Spring funciona, né? O Spring, ele funciona com base, o Spring Boot funciona com base em um projeto parente. Você que não fez a aula de Maven, eu não abordei o conceito de parente no Maven, mas é como se fosse uma extensão do seu projeto, né? Por exemplo, o seu projeto, na verdade, é essa para cá. Você que lembra aí de programação básica, lá, é como se fosse que o seu projeto, né? Seu projeto estende, né, um pai. Então, isso no meio a gente chama de parente. Acho que eu tenho uma tag para ele, para identificar isso no meio, tá? Então, só para colocar esse ponto aqui e falar de qual projeto, né, o seu projeto estende, tá? Então, quando a gente for iniciar o projeto aqui, a gente vai observar essa dinâmicazinha. No mais, ele é muito parecido com outros projetos que você tá vendo aí. Ele tem um ponto XML e tem classes Java, né? E o que que acontece? O Spring, né, como eu disse, ele tem muito dois conceitos, injeção de dependência e inversão de controle. Então, você pode até instanciar, né? Dar um new numa classe. Mas você não mais precisa se preocupar em fazer esse controle aqui dessa instância, né? Porque quem vai tomar conta disso aqui agora será o Spring, tá? E a gente tem diversas, eh, diversas qualidades, né? Diversas garantias de benefícios, né? Envolvidos em a gente ter uma ferramenta que controle a instância para a gente. Vou aumentar o microfone, está um pouco baixo. Opa! Então, a gente tem várias vantagens em ter isso aí para a gente, que a nossa framework gerencia isso. Tem a vantagem transacional, tem a vantagem de despejo de memória, tem vantagem da gente reaproveitar classes em uso com maior facilidade. Então, existem muitas vantagens de utilizar isso aí, da nossa instância ser gerenciada para framework. Então, de agora, a gente vai agora fazer um teste inicial, né, onde a gente vai tentar fazer algo semelhante com criar uma instância, e aí, posteriormente, a gente vai fazer uma aplicação web nos próximos vídeos, certo? Então, vamos aqui, primeiramente, abrir o IntelliJ. Com o IntelliJ aberto, a gente vai em New Project. Eu vou colocar aqui Spring, primeira aplicação. Vou colocar aqui no minha pasta IDE Projetos. Eu estou usando o Java 11 desde o início dessa formação. Vou criar aqui esse projeto, certo? O meu IntelliJ vai criar uma estrutura aqui que eu quero desprezar totalmente, tá? Então, o que acontece? Ele vai criar com src, o git ignore, essas coisas aqui. Essa pasta do ID é do IntelliJ, isso aqui é do IntelliJ, isso aqui é do git ignore do git. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para transformar esse projeto é criar um arquivo aqui chamado com.xml. Esse vai ter que mandar um load Maven, tá? Porque
A partir do momento que eu coloco um pom.xml, eu tenho que colocar aqui esse projeto no IntelliJ para ser iniciado pelo meio. Então eu vou colocar aqui algumas coisas que eu preciso, né, que é o tag XML aqui. Vou colocar também a tag project, encerrando aqui a tag project. Ver se é só isso. Na tag project eu vou colocar aqui model version, que eu sou obrigado a colocar. Isso no curso de e-mail a gente já tem. E vou colocar aqui aquilo que eu disse aqui no meu Paint, tá? Que é essa extensão. Então, esse projeto, como ele é parente de uma versão do Spring Boot, eu tenho que identificar para ele aqui que ele vai obedecer o grupo ID do Spring Boot. Então, é org.spring Spring Framework. E que eu tenho que te falar que é Spring Framework.boot, que é o nome do projeto. O artefato aqui será Spring Boot Starter Parent. Certo? E eu vou usar a versão do Spring Boot 2.7.14. Eu acho que é a última versão que ainda usa a versão do Java que eu estou utilizando, tá? Mas posteriormente eu vou usar outra versão e vocês vão ver daí para frente. E agora eu venho com os dados do meu projeto, que eu já estou colocando aqui, que é o Group ID. O Group ID eu posso colocar aqui com.br, com.primeiro projeto. E aí eu vou colocar aqui artefato. O artefato é o nome do meu projeto. Esse é o primeiro projeto. Versão dele aqui é 1.0.0. Então esse vai ser o nome do meu projeto, a versão. E eu tenho que colocar aqui uma tag de propriedades do mesmo para que ele utilize dentro do meu starter parent, que é o java.version. Eu uso a versão 11 como definido para vocês. Essa versão java.version aqui, ela está aqui dentro do meu starter parent. E veja como é que ela é reaproveitada aqui dentro. Então, quando eu aponto lá, deixa eu ver se meu microfone está certinho aqui. Gravei algumas vezes, não gravou, beleza. Quando eu coloco aquela propriedade lá no meu POM filho, aqui no meu POM pai, ele reaproveita essa propriedade por uma propriedade variável do Maven, tá? Então, automaticamente ele traz essa propriedade para cá. Embora eu tenha um Java Version imputado aqui nessa versão do 2.7.4 aqui. Então, beleza, então eu defini minhas propriedades, falei que o Java que eu vou usar aqui é o Java 11. E agora eu coloco as minhas dependências. E nas minhas dependências eu vou colocar aqui que eu vou usar o Spring Autoconfigure. Spring Boot Autoconfigure. E aí, por intrinsecamente isso aqui, eu não preciso apontar a versão, porque intrinsecamente ele vai aferir que eu estou usando o Spring Boot Parent e estou usando a mesma versão para o Spring Boot Autoconfigure. Veja que ele já identificou que é a versão 2.7.14. Então, o que eu precisei agora fazer é exatamente só isso para que eu possa usar o Spring Boot no meu projeto. Agora, né, aqui eu tenho que obedecer a estrutura do Maven, né? Eu tenho que criar aqui uma classe, né? Um pacote aqui, onde eu tenho que criar aqui um pacote que vai da diretório primeiro, onde eu vou colocar aqui main Java. Já tem até sugerindo para mim colocar, ó, main Java. Deixa eu deletar aqui de novo. Main Java. Estava dando uma olhada aqui. É isso aqui, ó. SRC main Java. Tá? Então, aí eu já tenho aqui meu projeto, que é o SRC
Parece que tem uma pasta. Deixa eu ver se ele está criando aqui, que ele não está me dando essa visão. É CRC main Java. Engraçado que aqui ele não está me mostrando. Provavelmente é porque ele identificou que esse projeto aqui já está carregado. Então, eu tenho que, primeira coisa aqui, eu já configurei aqui minha dependência. Se eu quiser dar aqui um mvn clean install, né? É até bom que a gente execute para ver se tem algum erro. Aparentemente não tem nenhum erro. Então, ele tem alguns warnings aqui, mas nenhum. Ele está falando que está faltando um plugin aqui e tal, mas não tem nenhum aqui que é um erro de validação do meu ponto XML. Com isso, agora eu posso linkar e criar o ponto de entrada do meu software, né? Então, é a minha classe main aplicação. Ou main application, application main. Cada um coloca o nome que acha melhor. Eu coloquei minha aplicação. E aqui na minha aplicação tem que ter o meu método main, tá? Deixa eu colocar aqui. Só que eu tenho que obedecer o nome, né? Tem que obedecer exatamente o nome do pacote aqui mesmo. Então, não é do jeito que eu quero. brcom.main aplicação. Tem que obedecer exatamente a estrutura e vocês vão entender depois o que isso tem que acontecer. Então, eu estou no pacote brcom, primeiro projeto, o nome da minha aplicação. Para que o Spring identifique que essa aplicação, esse main aqui é a entrada da aplicação, tem que ter o Spring download aqui, né? Senão ele não vai conseguir trazer as dependências. Spring Boot Application. Com o Spring Boot Application, eu posso colocar aqui meu PSVM, que é o meu método de main aqui da classe. E meu método de main aqui da classe, eu posso dizer Spring Boot Application. Deixa eu me lembrar como é que é. Na verdade. Então, é Spring Boot Application. Spring Application virado. Spring Application. .run. E aí o meu ponto .run, eu tenho que dizer qual aplicação que ela vai startar. E eu passo a própria referência da classe que eu quero startar a minha aplicação. E passo os argumentos aqui que eu estou recebendo. O que significa isso? E talvez muitas pessoas tenham aí na sua cabeça aí, alguma coisa que fica faltando. Que ele vai startar a aplicação a partir dessa classe aqui. Então, se eu estou startando uma aplicação do Spring a partir dessa classe, essa classe ela tem que ficar na raiz do projeto, tá? Por exemplo, se eu colocar essa classe aqui dentro de outro pacote, tudo que está dentro daquele pacote para dentro, né? Ele não sai fora daquele pacote, será identificado ou escaneado pelo Spring. Nada que está fora daquele pacote será considerado dentro da instância do Spring, certo? Então, o Spring não fará gerência do que está fora, porque ele escaneou, né, através do pacote raiz, que é esse aqui. Ok? Vamos supor que eu coloque aqui outro pacote, isso aqui. E aí eu venho criar o outro pacote e coloco uma classe aqui. O Spring, eu posso usar o Java para fazer isso, mas o Spring não gerenciará essa classe, porque ele só vai escanear o que está dentro desse pacote para dentro dele. Se eu colocar outro pacote aqui, seguindo essa estrutura aqui, ele vai conseguir escanear esses dois caras aqui, o que está dentro dele para frente. Mas ele não vai conseguir sair fora desse nível para esse nível, a não ser que eu fale isso para ele. Ok? E eu aponte que o componente scan dele, o scan dele, vai ser na raiz do projeto como um todo. Fora isso, ele vai configurar isso padrão, e o padrão dele é o padrão geral. É o padrão onde está a classe main, que é, no caso nosso, brcom.primeiro projeto. Então, feito isso, eu posso startar o Spring aqui e ver o que acontece no console da aplicação.
Então ele startou o Spring, tá? Ele subiu e morreu. Porque minha aplicação, ela não é uma aplicação que ficará ociosa esperando uma resposta minha. Lembra que eu disse que o Spring não é só uma aplicação web, é uma framework de utilização? Então, nessa visão aqui, eu tenho como primeira visão uma aplicação Spring que ela não está fazendo absolutamente nada, né? Ela tem uma gerência de contexto que vocês mal viram, né? Vou tentar mostrar agora, durante essa aula mesmo, o que que acontece durante a execução do Spring, tá? Então, vamos aqui primeiro, pra vocês verem que ela subiu a aplicação, morreu e acabou, né? Vou tentar aqui agora fazer uma coisinha. Então, eu vou colocar aqui um pacote classe ponto, minha classe. E aqui eu vou fazer o seguinte: tem três maneiras que eu posso instanciar, fazer o Spring gerenciar isso para mim, certo? Minto. Só tem um jeito de fazer o Spring gerenciar isso para você, que essa classe passa a ser uma instância, seja uma instância gerenciada pelo Spring, e é usando anotações. E nós temos anotações do tipo do estereótipo de componente. Quem não entendeu o design patterns, dá uma lida lá no component, que é. Tem o estereótipo de service, tem o estereótipo de bin, tem o estereótipo de componente, tem o estereótipo de repository, ok? E se você for vir cá e abrir o pacote estereótipo, você vai ver que tem componente, controle que a gente não abordou ainda, né? Tem o repository e o service. Esse packet e esse index aqui não entra nessa história. Então nós temos aqui um, dois, três, quatro estereótipos, dos quais a gente pode utilizar no nosso contexto de uma classe que não é repositório, o service ou o componente. Aí vai depender de uma definição descrita, né, negocial do que se trata. A sua classe é uma classe de serviço ou uma classe componente à sua aplicação? E aí é uma definição de arquitetura, de padrão de projeto. Classes services, geralmente, né, estereótipos services, são estereótipos de ligação de serviço. Por exemplo, você vai fazer um envio, uma requisição para reservar uma sala de cinema. Você está acionando outra classe de serviço que é responsável para reservar a sala de cinema ou quarto de hotel, o que for. Uma classe componente, ela é componente à sua aplicação. Ela auxilia a sua aplicação a funcionar. Ela faz parte daquele business core do projeto seu negocial. Então, fica nessa ordem, sim, você pode colocar o que você acha melhor, o componente ou service, a depender da sua aplicação. Se for, por exemplo, monolita ou microserviços, às vezes a sua aplicação monolita chama um serviço de fora, mas é só para entender qual nome a gente dá nos estereótipos corretos. Depois a gente decorre mais o que o estereótipo service tem que oferece a mais que o componente não tem. Mas, a princípio, vamos colocar aqui o componente para fazer essa apontamento para nós, tá? Quando eu colocar component, a minha classe será gerenciada a instância, a dependência dela, do Spring, certo? E não mais eu terei controle sobre essa instância. O controle, né, ficará com o Spring. Isso a gente chama de inversão de controle. O Spring passa a controlar essa instância e destruir ela quando ele bem entender. Inclusive, fazer outros tipos de coisa que a gente vai ver para o futuro, que é transação e tudo mais. Então, aqui a gente tem uma minha classe aqui, 1, né? Vamos colocar aqui que ela vai ter um método void aqui, que vai imprimir. E aqui nesse método void a gente vai colocar um sysout aqui falando minha classe 1, o hash code dela é this.get hashcode, né? This hashcode. E aí, para a gente que se quiser fazer uma coisinha, vai ser o seguinte.
Vou imprimir aqui qual thread que está chamando isso. Certo? E aqui, por definição, eu vou criar um construtor que eu não sou obrigado a criar, para a gente ver a classe, a mágica acontecer. Estou imprimindo aqui que está sendo instanciado minha classe 1. Esse corrente thread aqui não vai servir de exemplo por enquanto, não. Então, eu vou ter aqui um construtor para minha classe, certo? E um método de imprimir aqui para ela também. Show de bola. E aqui, eu vou criar outra classe com o mesmo objetivo, só que classe 2. Na classe 2, eu vou só substituir os nomes aqui. E agora eu tenho duas classes que eu posso utilizar. Eu estou usando só o método imprimir, mas você aí no seu dia a dia vai ter outros métodos, né? E agora eu vou rodar o projeto novamente. E veja que o projeto subiu, né? A aplicação subiu e morreu. Ela não está fazendo nada absolutamente nesse caso, e eu quero que ela não faça nada para a gente entender o contexto. Ela subiu a aplicação, e aí ela instanciou minha classe 2 e minha classe 1. Ela não tem a ordem da sequência aqui de instâncias, mas veja que ela colocou um hash aqui nesse e um hash aqui nesse. O ideal, né, aconteceu, porque em momento nenhum eu instanciei meu objeto, e quem instanciou foi o Spring. Em momento de subida da aplicação. A aplicação subiu, ele instanciou e colocou num pool de instâncias para que eu, durante o uso da minha aplicação, usasse da maneira que eu quiser. Tanto é que se eu vim aqui e usar um negócio, Event Listener, eu esqueci, deixa eu dar uma olhada aqui, é Application Read Event. Application Read Event. O que esse cara aqui faz? Ele inicia, ele chama, ele se inscreve no evento de listener quando a aplicação estiver ready e com o evento de ready, ou seja, quando a aplicação estiver online disponível, ele vai chamar esse método. Tanto é que agora eu posso clicar e falar tudo pronto, a aplicação terminou o início. Se eu quiser, na aula de threads a gente falou isso, se a gente quiser, inclusive aqui, mandar dormir essa thread aqui, sleep aqui por 10 segundos, só para a gente ver isso acontecer, a gente pode ver, né? Instanciou os dois objetos, a minha thread vai morrer em 10 segundos, mas está aqui tudo pronto no início. Daqui alguns segundos a mais ela vai encerrar. Mas ela instanciou as duas classes e depois ela colocou o event, ready event aqui, né? Ela, pá, terminei, toma aqui, faz o que você quiser com a minha aplicação. Se eu quiser aqui, daqui para frente, usar, né, tirar o thread livre aqui, as minhas classes 1 e 2, eu posso injetá-las aqui com new? Posso. Só que qual é a vantagem de usar uma aplicação, né, uma framework que trabalha geralmente diretamente com gerenciamento de dependência, invenção de controle e injeção de dependência, né? Então eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho aqui. Então eu tenho duas maneiras de fazer isso aqui. Chamar. Ou eu, na minha aplicação, no meio da minha aplicação aqui, o meu construtor, né, define aqui meus argumentos, meus fields aqui, que é a minha aplicação 1. E aqui no meu main, coloco minha aplicação 1, minha aplicação 2, e recebo minha aplicação 1, recebe minha aplicação 1. E minha aplicação 2 recebe minha aplicação 2. Eu posso fazer desse jeito, né? E aqui eu vim e chamo aqui minha aplicação 2
imprimir, 2 também. Posso fazer dessa forma, roda aqui de novo, e veja que chamou, inclusive com o mesmo hash, como eu disse, né? Ou seja, a mesma instância de que quando subiu a minha aplicação, ela está sendo usada aqui. Isso me poupa bastante, me dá um controle ao Spring enorme sobre a minha aplicação e me poupa algum trabalho ali de instância, porque a mesma instância que eu estou utilizando aqui desse Service Component vai ser a mesma instância que eu estou utilizando em outro lugar do sistema, me poupando bastante memória, né? De não ficar instanciando desnecessariamente aquele cara e eu ter ali o Spring gerenciando essa instância para mim da melhor maneira. Mas voltando aqui, eu tenho essa forma onde eu posso injetar uma classe que é estereotipada, né, com service, arroba service, component ou repository, ou controller também, ou eu posso simplesmente fazer dessa forma aqui, arroba auto-added, e agora eu tenho o mesmo papel. Auto-added significa que ele será auto-injetado na minha classe. Então, a princípio dessa aula aqui é isso, tá? Nós temos aqui alguns conceitos para começar a entrar no Spring e fazer as coisas aqui evoluírem durante nossa execução, certo? Eu queria agradecer imensamente a presença de todos aqui que tiveram paciência de chegar até esse último minuto. Puder dar like, comentar, curtir, o canal está começando e eu preciso de apoio de todos. Por favor, se tiverem alguma dúvida, comentem nos comentários ou assistam os vídeos da playlist que está muito grande. Muito obrigado, conta com o apoio de todos e tchau, pessoal.